Olá pessoal, professora Maísa com você no PMA, Leitura, Interpretação e Escrita. Estamos aí aprendendo mais, reforçando os nossos conhecimentos, uma vez que ler, interpretar e escrever pertencem a todas as matérias, todas elas precisam dessas três capacidades aí de aprendizagem. Então a gente reforça nessas aulas e a gente potencializa o nosso aprendizado, não é isso? Você já sabe o que você tem que fazer, o registro de frequência lá no Classroom, não é isso? É só você clicar lá no exercício, responder o exercício que você já garante a sua presença. Claro que você deve observar notificações do seu professor, comentários, né? Então as notificações ali, elas mostram as interações, então é importante você observar. Por quê? Porque é uma sala de aula. Eu gosto muito quando eu posto, faço algum comentário, já que a gente faz comentários todos os dias, e algum aluno, um ou outro, ou mais alunos, respondem e interagem, né? Eu me sinto bem, é bom, né? Porque a gente aí não se sente falando sozinho. Então, se possível, interaja com o seu professor, tá bom? Bom, vamos lá? Com a nossa discussão, a gente vai falar de algo que é muito importante, né? A gente tem aprendido isso, muitas vezes a gente aprende em casa, mas, infelizmente, nem todos aprendem em casa, né? E a gente está tendo a oportunidade de aprender na escola, né? As discussões têm começado a acontecer na escola. Sobre o quê? Educação financeira. Sobre dinheiro, né? O dinheiro faz parte da nossa vida e ele é bem-vindo, né? Ele é muito bom quando ele é bem utilizado. Então é isso que a gente está aprendendo. Então nós já falamos, fizemos uma aula sobre isso, né? Vocês se lembram e nós vamos fazer outra hoje. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar, na aula passada, o que a gente discutiu? Nós vimos uma contação de história bem bacana sobre a lenda da erva mate, né? Vocês lembram dessa contação? Ok. E nós então discutimos a diversidade da narrativa indígena, né? Essa maneira de pensar do mundo indígena e algumas discussões sobre isso, tá? Hoje vamos refletir sobre educação financeira. Então a gente vai retomar aquela história em quadrinho tão legal que a gente viu na aula de educação financeira passada, do Punk Afonso. Explorar um pouquinho dela a mais e uma outra discussão que eu acrescentei para nós, tá bom? Ok, você já está aí posicionado, concentrado, focado no seu aprendizado, então vamos lá comigo, vamos lá. Para entrar no tema, eu quero fazer uma pergunta pessoal, eu quero que você se relacione comigo aí nessa aula, né? Então vamos pensar sobre a nossa vida. Pergunta 1. Alguém de sua família tem cartão de crédito ou compra no crediário e quem? Se lembra aí, como o dinheiro é uma fala constante na casa, né? A gente sempre ouve o pai, a mãe, o tio, às vezes o irmão mais velho, irmã mais velha falando sobre dinheiro, a gente vai construindo a nossa maneira de ver dinheiro. Então palavras, cartão de crédito, juro, crediário, são coisas que são do nosso dia a dia. Pergunta então A para você responder e B. As pessoas que têm cartão de crédito ou compram no crediário, né? Então tem lá um talãozinho, um carnezinho em algum lugar e tal, deixa pendurado em alguma loja, tem também lojas aí em bairros, né? Essas pessoas aí da sua família, né? Uma pergunta para você, que você vai responder, ninguém vai ver a resposta, mas é para você refletir. Consegue deixar em dia as contas? Né? Ou ela reclama, eu não consegui pagar, eu vou ter que pagar o mínimo, como que tá difícil. Como é que acontece? Ela consegue deixar em dia, pagar em dia? Sabe quanto se paga de juros no cartão mensal? Essa pessoa sabe os juros que ela paga, né? Dessas dívidas aí que existem, ou desse tipo de finança aí que ela faz? Então eu quero que você pense, responda lápis aí, coloque em tópico e aí a gente volta para conversar.
quê? Essa resposta é pessoal, né? Então aí você respondeu, já começamos a pensar. Ok, agora vamos então pensar a partir de uma teoria, a professora trouxe ali de um site de finanças para a gente conhecer um pouquinho isso. Como funciona o cartão de crédito? Quais vantagens e riscos? Vamos ler juntos aí. O cartão de crédito é um meio de pagamento com um limite de crédito pré-definido, que permite ao consumidor comprar bens ou serviços nos estabelecimentos que aceitam cartão. O consumidor só paga por estes valores no dia do vencimento da fatura do cartão. Ok, então a gente começou a pensar. Agora lá, continuando a proposta, né, o texto, 3 perigos do cartão de crédito que você precisa ficar longe. Número 1, pagar o mínimo da fatura. Está em negrito, né? Está destacado o perigo aqui para nós. Agora, explicação. Essa prática é uma das mais comuns. O consumidor acaba escolhendo pagar o mínimo da fatura, sendo que o restante, né? Então, quando a pessoa fala, nossa, veio um valor muito alto, vou pagar o mínimo. Então, o restante, o que acontece? O restante da dívida, pelas novas regras do cartão de crédito, fica para o mês seguinte, sujeito aos juros do cartão. Antigamente era muito pior, era ainda pior, pois o consumidor podia sempre pagar o mínimo da fatura, o que fazia a dívida entrar numa verdadeira bola de neve, né? Então, antigamente as regras eram umas, hoje são outras, mas ainda assim há juros nesse pagamento mínimo que vai para o outro mês. 2, sacar dinheiro, outro perigo, né? Porque alguns cartões têm essa possibilidade de sacar dinheiro. Embora tenhamos que cobrir determinada emergência, ficar toda hora sacando dinheiro fará você realmente se endividar. Isso porque os juros do saque são muito altos. Aconselhamos, se for o caso, que você faça um empréstimo pessoal em vez de cometer este erro, né? Por quê? Porque a gente observa que os juros do empréstimo pessoal, eles são menores que os juros do cartão de crédito, né? Então é mais inteligente, né? A gente pensar em educação financeira, a gente observar o juro menor para, se necessário, fazer aquele uso. Ok, terceiro risco, perigo e problema que as pessoas se envolvem com o cartão de crédito e que a gente está vendo que a gente tem que correr disso. Então veja, você pode dizer assim, professora, eu não tenho cartão de crédito, mas a sua família tem e a gente pode ajudar a nossa família com conhecimento. Não conhecer as condições de crédito. Então eu não sei muito bem como funciona, veja, é imprescindível que o consumidor conheça as taxas, a data de corte, o vencimento, né? Qual é o melhor dia para comprar? E tudo que envolve o cartão de crédito. Até porque, como você vai controlar o seu cartão se você não o conhece? Leia todo o contrato e entenda os possíveis benefícios ou direitos, caso algo aconteça, ok? Exercício, então, agora para a gente pensar sobre isso, né? Identifique no texto os 3 perigos e os compile abaixo. Quais são os 3 perigos que a gente viu? Então, aí coloca com as suas palavras e depois a gente volta.
Então, você conseguiu lembrar quais são os perigos aí? Veja lá. Pagar o mínimo da fatura, um dos perigos. Sacar o dinheiro e não conhecer as condições de crédito, não é isso? Ok? Bom, vamos lá. Continuando a nossa discussão, a gente retoma, eu falei para vocês que a gente vai retomar a Punk Afonso, porque o tema tem essa relação. Vocês lembram dessa história? Vem do Mio Neto? Lembram do avô aí que ficou muito chateado com o Punk porque ele aprontou no aniversário da avó? Né? Vocês lembram disso? Então lembram lá da história, o que acontece, né? A gente tem aí o avô aí preocupado porque o Punk Afonso começou a chamar uma galera para o aniversário, para eles comemorarem numa pizzaria, aliás, num rodízio, né? Não lembro se é de pizzaria, vamos dar uma olhada aqui. E aí o que aconteceu, gente? O avô falou assim, ué, mas como assim, tanta gente, né? A gente viu que o Punk Afonso não se planejou, não conversou com o avô para saber quantas pessoas iam participar. Então isso foi bastante sério e a gente viu que aconteceu aí bastante problema, porque muita gente foi, daí claro, as pessoas, adolescentes e jovens comeram bastante, tomaram suco, tomaram refrigerante, gastaram bastante. O avô ficou muito preocupado e a gente viu que ele começou a passar mal. E o final nosso, a gente lembra que é esse aqui, né? O avô acabou passando mal aí e teve que ir para o hospital, né? Por causa daquele gasto exagerado. Ok, então vamos lá para a pergunta, exercício 3. Observe os quadrinhos, o avô de Punk sabia dos perigos do uso do cartão de crédito? Justifique. Nesses 2 quadrinhos, vou ler aqui. Tive uma ideia, linguiça. Isso vai me custar os olhos da cara. De novo? Calma, Tony, olha o coração. Então a vovó falando aí pro marido dela. Dio santo, e eu não quero usar meu cartão, né? Veja aí ele preocupado, lembram da história? Tony, cuidado com o coração. Ops, né? Aí o amigo do Punk conversando com ele. Beleza. Então veja aí, o avô sabia do perigo ou não? Tempo e eu volto pra gente fechar.
Então, você lembra da história e agora a gente viu ali, pelo menos no trecho que eu mostrei, que sim, nós inferimos, né, nós entendemos pela história que o avô sabia, porque na cena ele estava preocupado em usar o cartão. Quando alguém está preocupado, né, ali, é porque ele sabe dos problemas, do risco, né, do juro que o cartão pode trazer e que o uso precisa ser muito consciente, né? Então a gente observa isso. Ok. Exercício 4 para a gente ir fechando, olha lá. Contém só elementos da história em quadrinhos a alternativa. Agora falando do gênero história em quadrinho, que a gente viu, estudamos aí. Veja, só elementos da história em quadrinho, letra A ou letra B? Parágrafo, diálogo e ilustrações. B, balões, quadrinhos e onomatopeias. Tempo e eu volto para a gente fechar a nossa aula. Você conseguiu marcar, né? Então, é observar as características desse gênero. Isso é importante para nós ao ler e interpretar o gênero, tá? Então, lá. Qual que você marcou? Você marcou a letra B? Espero que sim, né? Ó, balões, quadrinhos e onomatopeias. A história em quadrinho, ela tem outro formato. No lugar de parágrafo, ele é formado de quadrinhos, não é isso? Eu vou mostrar para vocês aqui, vamos retomar isso, balões, quadrinhos e onomatopeias, olha lá, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem onomatopeia, os sons representados, né, dentro da história. Então, você tem o som da ambulância e você tem o do engolir aí, do punk, no sentido de quando a gente fica nervoso, tipo, nossa, o que que eu fiz, né?
Então veja que você tem duas onomatopeias. A gente tem também o quadrinho final, assim como a gente tem os outros quadrinhos. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, né? Quadrinhos aí, legal. Além disso, o que a gente falou que tem também? Os balões, olha lá os balões, né? Aqui a gente tem um balão da fala. Vocês estão vendo que o rabicho desse balão, ele sai, né? Ele tem a direção ali certinha de quem é que está falando. Aqui nós temos um rabicho aí do balão que é de pensamento, e veja que ele tem um formatinho meio que de nuvem, e você tem aí também a ideia de pensamento. O rabicho é diferente, né, ó. Então a gente tem também os balões. O que os balões representam, pessoal? Representam as maneiras das falas, as falas dos personagens. Se eu estou pensando, é um balão diferente, né? Se eu estou falando, é um balão diferente. Se eu estou gritando, é outro balão. Então indica os balões e as maneiras como aquilo está sendo dito, tá certo? Ok, meu querido? Eu acho que a gente já viu, né? Já aprendemos, acho que ficou bem claro para você a questão da educação financeira. Eu quero que você fortaleça isso, né? Desde cedo você consiga perceber, aprender. Agora, o que você pode fazer depois dessa aula? Vai lá falar com a sua mãe, vai lá falar com o seu pai ou com quem tem cartão de crédito em casa e mostra para ele o que você aprendeu. O que você acha? É um desafio. Chega lá e fala assim, olha, eu aprendi 3 coisas. E pergunte para sua mãe, mãe, quais são esses 3 perigos aqui? A senhora já passou por algumas dessas 3 coisas? E explica para ela, né? Vai ser bem legal ela aprender com você, ou com seu pai, ou você ensinar o seu pai, ou alguém da família, né? Vamos compartilhar conhecimento. E você também aprendeu, não é isso? Bom, obrigada por você estar aqui e até a próxima.